Pai do Senhor, meus amados, prazer estar convosco nesta manhã. Bom dia e paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. E queremos iniciar essa lição pela primeira parte, a lição número 9, o milagre está em sua casa. Aleluia, glórias a Deus. O texto áureo nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não faz assim, e a viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Glórias ao Senhor. A verdade prática, o nosso comentarista comentou: em tempos de crise, Deus realiza o impossível e o extraordinário. A leitura bíblica em classe está contida em 2 Reis 4, versículo 1 até o 7. Devido ao sono alcançar os irmãos, eu vou ler todo o texto. O primeiro diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele lhe trazia os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: traz-me mais ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e a fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. Meu Senhor, que alegria, né? Que maravilha. Vamos se pôr de pé, vamos fazer uma oração juntos, e depois então nosso professor nesta manhã, presbítero irmão. Deus amado, louvamos a ti, Senhor. Te agradecemos por este momento tão maravilhoso. Amém. Abençoa, Senhor, na aprendizagem da tua palavra. Dá-nos a alegria de estar na tua casa e ser abençoado por ti. Abençoa cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos com a paz do Senhor. Amém, A nossa lição de número 9, não pode tomar os vossos assentos, por gentileza. Lição de número 9, que fala sobre o milagre está em sua casa. Bênção de Deus, né? Então a lição vai trazer a respeito, assim como já foi lido aqui na leitura bíblica em classe, a história então do milagre da viúva que chega ali até Eliseu, e o azeite, o pouco azeite que tinha em sua casa é multiplicado. Ela recebe uma bênção muito grande da parte de Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos iniciar, que o tempo não coopera conosco. Também aqueles que estão em vossas casas, que Deus venha abençoar nesta manhã. A nossa introdução fala assim: Deus concedeu a Eliseu a autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres, e na lição de hoje vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Pois bem, meus irmãos, primeiramente Eliseu, então, todos já ouviram falar, os livros de Reis
quase no todo fica em cima de contar sobre a história desse homem, um profeta que sucedeu Elias e fez no mínimo o dobro de tudo aquilo que Elias fez, isso por promessa de Deus. Eliseu teve um ministério abençoado com vários milagres mesmos. Durou cerca de 60 anos, teve cerca de 4, 5 reis que passaram durante o seu ministério. Um homem que os reis temiam, um homem que os reis se aconselhavam, porque sabia que ali tinha um homem de Deus, que mesmo até após a sua morte, os seus ossos, através dos seus ossos foi feito um milagre. Então, assim, Eliseu era um homem muito usado nas mãos de Deus, assim como conta o nosso comentarista aqui. E aí nós vimos agora, aqui no capítulo 4 de 2 Reis, a respeito do milagre, então, da escassez, né? Nós vamos ver a escassez se transformando em abundância. No contexto da nossa lição de 2016, assim como nós estamos vendo ao longo desse trimestre, nós vimos que o nosso país e, por não dizer, o mundo em geral enfrentava uma grande crise, né? Uma grande crise financeira, política, de questões de valores, que nós ainda temos bastante resquícios agora nos nossos dias atuais e agora potencializada com essa doença que estamos vivendo. Então, muito a calhar, muitos estão passando por necessidade nesse momento ainda, muitos ainda estão sem seus empregos, muitos que viviam talvez de forma autônoma, né, que fazia seu próprio salário, estão passando dificuldade porque não estão conseguindo mais fazer aquele salário que ganhavam no final do mês. E hoje nós vamos falar que o pouco pode se transformar em muito na sua vida. O pouco que você tem lá na sua casa pode ser transformado em muito através das mãos de Deus. E que nós vamos compreender como se deu este milagre na vida dessa mulher, né? Qual foi os passos que levaram ela a alcançar este milagre da parte de Deus. Pois bem, nós vimos também sobre a bondade de Deus, sobre a vida do ser humano. Só que esta bondade em resposta a uma fé obediente, em resposta àquele que crê e obedece aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus orientou, aquilo que Deus falou que deveria ser feito para alcançar certa situação. Aí nós começamos a compreender que existem passos, às vezes, para que nós venhamos alcançar aquilo que é de Deus e que nós precisamos trilhar para que nós venhamos alcançar. Vamos então iniciar nossa lição no tópico primeiro, que fala assim: uma família em dificuldades. O subtópico fala a crise das dívidas. Não sabemos o nome da viúva, nem dos seus filhos, mas sabemos que ela era esposa de um discípulo de Eliseu. Parece que este não lhe deixou nenhuma herança, apenas uma dívida impagável. A situação daquela mulher era desesperadora. As viúvas eram sustentadas pelos filhos e tudo indica que seus filhos ainda eram crianças. Então, nós vimos a crise a qual se encontrava essa mulher. Seu esposo havia morrido, né? Provavelmente, como conta aqui o nosso comentarista, e nós
retratamos ali na passagem bíblica, seus filhos eram menores, eram crianças, e o seu esposo havia lhe deixado uma dívida muito grande, a qual ela não conseguia pagar, e tanto que ela ainda retrata a Eliseu quando ele não tem nada, se não ser uma botija com um bocado de azeite, apenas isso. Então era uma situação muito crítica que passava esta mulher. Aí nós vimos que ela, pela questão israelita, né, pela lei israelita, nós vimos que essa mulher ela poderia se casar com outra pessoa, mas não era uma coisa tão boa aos olhos daquela época se casar com uma viúva. Ela teria uma obrigação para a conta do casamento dela, se caso ela não tivesse filhos. Aí nós vimos que cairia ali na lei do levirato, né, que caso ela não tivesse filho, o irmão do seu marido era obrigado a casar com ela. Era obrigação dele casar com a viúva, né? Ou então, talvez um parente mais próximo, caso não tivesse o irmão. Mas nessa situação não tinha obrigação para com os parentes do esposo. Essa mulher estava à mercê. E quem tinha o dever para com ela seria seu filho mais velho ou então seus pais. E aparentemente aqui os filhos, como eram menores, os pais também poderiam não estar por perto. Sei que essa mulher estava desesperada. E nós vimos uma situação tão amarga de se passar, né? Uma situação que não tinha solução, porque tanto que ela iria dar os seus filhos para estar ir trabalhar escravo para aquele devedor, para aquele credor ali. Imagina agora nós, talvez você aí está passando por uma situação que não vê condição de passar, não vê uma luz no final do túnel desse buraco a qual você está mergulhando a cada dia que passa. Essa mulher, ela estava passando por uma crise sem tamanho. A Bíblia não retrata muito dela, mas a única coisa que ela fala, deixa bem certa, que ela foi procurar um homem de Deus. O profeta naquela época, ele era tido como a própria presença de Deus, o porta-voz de Deus, aquele que a pessoa ia se chegar, ia ter de fato uma resposta de Deus para a vida dela. E ela vai lá, procura Eliseu a fim de ter uma ação divina na sua vida. E às vezes nós, na nossa vida, mesmo nós professando a fé cristã, nós temos aquele costume, né? Mesmo tendo aceitado a Cristo, mesmo às vezes tendo alguns anos de fé, nós costumamos a tentar dar o nosso jeito de todas as formas. E às vezes nós acabamos até colocamos a Deus, mas a nossa fé é tão pequena, tão escassa a nossa fé, que nós colocamos a Deus, mas nós não temos a plena confiança que Deus vai fazer alguma coisa.
É a mesma coisa que a gente chegar e falar assim: Senhor, eu estou doente, me cura. E eu ir lá e... Desculpa se talvez vou me falar aqui, o pastor fala assim: ah não, mas isso é ser muito extremista. Eu vou lá, peço para Deus me curar e eu vou lá tomo um remédio. Às vezes os irmãos podem falar assim: não, mas isso... Não, o remédio foi deixado. Sim, foi deixado. Mas se eu peço a Deus... Ei, meu irmão, qual é a nossa confiança no nosso Deus? A gente vem, todos os irmãos aqui também, a gente vem de um tempo que a gente, quando tinha uma dor de cabeça, nós não ia para o Anador, para a aspirina, nós ia pedir a Deus, e Deus curava. Eu me lembro quantas vezes que no início do meu casamento, que eu falava assim: mulher, estou com uma dor muito forte. E às vezes, quando eu percebia, a minha esposa estava com a mão na minha cabeça, orando, e a dor saía. E assim, esse tipo de fé que deve nos movimentar, enfrentar nosso problema do dia a dia. Claro que nós não devemos nos acomodar, né? Mas nós devemos confiar mais no nosso Deus. Nós devemos confiar que há provisão de Deus sobre nossas vidas, que em meio a toda essa turbulência, toda essa crise, nós não estamos desamparados, nós não somos órfãos no meio desta multidão. Há um Deus que olha por nossas vidas, há um Deus que zela por nós, mas nós devemos nos voltar a Ele, nós devemos confiar nele. E às vezes muitos vêm falar que nós temos tempos diferentes, onde que a ação de Deus não é tão grande, eu precisa ter um avivamento ou um reavivamento sobre toda a igreja, sobre todo o Brasil. Meus irmãos, este reavivamento que se espera deve começar por mim e por você. Nós devemos ser aqueles que sejam avivados, reavivados. O reavivamento lá de 1904, se não me falha a memória, em que aquele pastor começa a buscar a presença de Deus sem nenhuma noção de questão do batismo do Espírito Santo ou algo do tipo. Depois que foi criada uma teologia acerca disso, um estudo acerca disso, a Bíblia estava lá sobre toda a questão do batismo no Espírito Santo, mas depois se teve todo o estudo sobre aquilo, ele começa a buscar a Deus. A história conta que ele fica 30 dias em jejum e oração buscando a Deus, e de repente eles são batizados no Espírito Santo. E aí começa-se toda aquela questão da Rua Azusa, pastor Seymour, e começa a buscar Deus, e começa a ter aquela notoriedade, o Espírito Santo, em que pessoas de todo... Eu me alegro muito em falar sobre o avivamento, porque, meus irmãos, as pessoas de todos os cantos do mundo vinham ver aquilo, repórteres vinham ver, porque as pessoas entravam dentro da igreja e não queriam mais sair, por causa do Espírito Santo ali que era tomado. Pessoas não entravam dentro, não conseguiam se conter, e assim, foram pessoas humanas, igual eu e você, que viram a presença de Deus, o poder de Deus, de forma tão grande em suas vidas. Essa mulher aqui, essa viúva, era uma pessoa como eu e você, que tinha problemas, que tinha dificuldade, que tinha necessidade, talvez muito maior que todas as nossas, ainda mais
do contexto da época. Quando nós chegar aqui na parte, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre isso. E assim, que recebeu algo de Deus tão grandioso. Que maravilha a gente receber, imagina ser protagonista de algo tão grandioso da parte de Deus. Imagina só a sensação daquela mulher, que ela vai lá, pega os potezinhos, bota todos os potezinhos, pega aquela botijinha, talvez com menos óleo que esse copo d'água aqui, e começa a encher aqueles potes, vai enchendo. Mas como? Se a quantidade era pequena, e ela vai enchendo todos aqueles potes, e o óleo não acaba. E aí quando ela chega assim, me traz mais um, que esse aqui encheu. Daí o filho, não, acabou, não tem mais. Aí o óleo cessa. Olha que maravilhoso que é. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que ainda trabalha sobre nossas vidas, que ainda há milagre para a sua vida, que ainda trabalha lá na sua casa, naquele problema, naquela dificuldade, ainda ele trabalha lá. Que nós venhamos sair com a nossa fé fortalecida aqui nesta manhã, que nós saímos daqui mais crentes em Deus, no poder de Deus, que Ele pode agir sobre nossas vidas. Pois bem, nós vimos que provavelmente esta família, o esposo desta viúva, ele era alguém lá da escola dos profetas, que seguiam ali os profetas, era um discípulo de Eliseu, e provavelmente esses homens, eles se dedicavam ao ministério. Era um homem que trabalhava para Deus, para a obra de Deus, né? E aí nós vimos um homem de Deus numa situação desta, e nós compreendemos aí que as coisas difíceis, as crises também batem na porta daqueles que temem a Deus. As crises também vêm para aqueles que servem a Deus, às vezes até com mais fervor, e mesmo assim vem, porque nós estamos suscetíveis, porque o mundo aqui ele tem uma característica de que todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de situações. Porém, há uma situação diferente para aqueles que temem a Deus. Nós não passamos por essas dificuldades sozinhos, nós não passamos por essas provações sozinhos. Sempre está na nossa vida o nosso Deus, nos guardando, nos cuidando, nos pegando em nossas mãos, fazendo-nos passar pelo caminho. Porém, nós devemos crer mais na sua proteção, na sua provisão, escutar mais a voz do Espírito Santo, porque Ele está ao nosso lado, nos orientando, nos guiando. Saia mais fortalecido nesta manhã, meu irmão. Eu creio em nome de Jesus que esse vale não é para a tua derrota, mas esse vale é para o fortalecimento da tua fé, fortalecimento da tua carreira cristã, que você saia um gigante desta prova. Pois bem, na continuação aqui fala sobre o risco de perder os filhos. Então, a mulher corria o risco de perder seus 2 filhos para os credores. Eles poderiam ser vendidos como escravos para saldar a dívida. A situação era gravíssima, pois não havia emprego para uma viúva. Ela também não tinha dinheiro, joias ou qualquer tipo de alimento em casa. Vivemos em tempos de grandes dificuldades econômicas, quando muitas famílias estão vivendo em absoluta pobreza. O número de desempregados é um dos maiores da história do país. Muitos já não têm como sustentar suas famílias e falta o pão de cada dia. Não poucos crentes fiéis a Deus
estão desempregados e padecendo necessidades. Precisamos, como igreja do Senhor, socorrer os necessitados e aflitos. Pois bem, meus irmãos, sobre a questão dessas crianças, né, desses meninos serem escravos, sobre a lei israelita, ela falava que caso uma família tivesse dívida, poderiam ser colocados filhos, ser dados os filhos para trabalhos civis ou escravos, até que fosse sanada a dívida. Então era essa a condição. A mulher não tinha uma fonte de renda, porque quem trabalhava naquela época era o marido. Ela não tinha bens, assim como ela conta para Eliseu, que poderia ser vendido para estar sendo sanada a dívida, e ela também não tinha alimento. Ela tinha só, porque quando ela fala de óleo, o óleo seria um alimento, né? O alimento que ela tinha era só aquele óleo, só. A situação estava muito complicada para essa mulher. Sobre a lei dos escravos, sobre a lei do devedor, no caso, né? Tinha-se essa questão, porém havia uma situação que, quando chegava-se ao 7º ano, essa dívida era paga, era o ano sábatico, né? E essa dívida era paga instantaneamente, e o credor deveria libertar o escravo. Isso era Deus sempre cuidando dos mais necessitados, né? Isso foi uma lei depois instituída ali por Moisés, né? E tanto até demais questões sociais. Nós vimos da colheita no 7º ano, não poderia plantar e nem colher. O dono da terra não podia plantar nem colher em determinada, porque lá era nesse tempo o que era mais comum era viver da agricultura, e aqueles que tinham as suas terras ali não podiam plantar nem colher no 7º ano, e aquilo que desce nessa terra, os povos mais necessitados poderiam ir nas terras e ali colher, se alimentar, né, dos escravos. No 7º ano eram libertos, né? Aí fala-se do escravo da orelha furada, lá no Novo Testamento, porque tinha-se toda uma questão de cuidado para aquelas pessoas que ficavam sob essa condição de escravo, né? A lei falava para ter cuidado, não maltratar, tanto que muitos decidiam continuar ali com o seu senhor, com o seu dono, né? Porque escravo, dono, e aí furava a orelha e garantia-se que ele ficava para toda, até a sua morte, né? E aí fala que nós somos os escravos da orelha furada. Paulo fala que nós aceitamos ser servos de Cristo por saber que o nosso Senhor é bom, é fiel, zela por nós, cuida de nós, e nós queremos continuar com Ele eternamente. Pois bem, meus irmãos, então essa era a condição dos escravos. Mas 2 crianças iriam ser submetidas a serviço escravos, serviços forçados, né? E essa mulher estava desesperada por conta disso, porque iria perder os seus filhos nessa situação. Assim, então, como nós vimos que nós vivíamos em tempos difíceis aqui em 2016, também vivemos, né? Qual é o risco que estamos enfrentando? Qual é a dificuldade que está batendo a nossa porta? E nós estamos talvez sem rumo, não vimos a solução. Talvez hoje seja a resposta. Deus traga a resposta para esse problema que tanto te aflige. Talvez hoje seja
haja um recado de Deus para você aqui. Então, que você preste atenção na continuação. Nós queremos entregar algo de Deus para você. Nós vimos aqui o nosso comentarista, ele vem aqui nos ensinar que nós, como igreja, devemos fazer a nossa parte. Nós, como igreja, devemos nos posicionar a estar ajudando os nossos irmãos, aqueles necessitados que estão ao nosso redor. Nós compreendemos que através da nossa Bíblia e do Evangelho de Cristo, que o Evangelho ele não é apenas algo, uma mensagem espiritual, que não cuida apenas da alma, mas ele cuida da alma, do espírito e do corpo. O Evangelho ele deve também cuidar do corpo. Nós devemos nos importar com o nosso irmão que está padecendo, que está sofrendo necessidade, e às vezes nós estamos com braços cruzados, né? Tá bom para nós, nosso celeiro está cheio, vamos continuar. O nosso irmão, será como é que está? Nós, como igreja de Cristo, venhamos nos posicionar sem diferença. Nós vimos aí tantas instituições, diversos credos, né? Às vezes muito questões cíveis, se posicionando em meio a essa crise, em fazendo algo, querendo ajudar a quem está precisando. Nós, como igreja, será que nós estamos fazendo alguma coisa? Ou nós estamos vendo o povo aí fora passando a míngua e não fazendo nada? Ou pior, vendo o nosso irmão aqui, de dentro de casa, passando a míngua e não fazendo nada. Devemos nos posicionar. A Bíblia fala, Tiago vem falar sobre isso, a verdadeira religião, visitar os órfãos e as viúvas e zelar pela sã doutrina. Então, e ele fala primeiro, visitar os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas eram um sinal de aqueles mais necessitados por conta da condição. A viúva não tinha o que, não tinha renda, não ficava à mercê, ela não tinha herança. A viúva não tinha herança, não tinha um seguro social para a viúva. Ela acabou recebendo do governo? Não, acabou, o marido morria, a mulher ficava desamparada, e por isso era um sinal de fragilidade, né, daqueles mais necessitados. Hoje a gente veja os necessitados, aqueles menos favorecidos, questão financeira, e nós devemos cuidar dele. Esse é um dos mandamentos para que nós venhamos fazer, o mandamento de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que tu veja o teu próximo passando necessidade e consegue ir para casa dormir e agradando a Deus? Pois bem, a viuvez. No Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada por seu marido. Quando o marido morria, era amparada por seus filhos ou parentes, até que encontrasse algum familiar que se tornasse o remidor, casando-se com ela. No caso da viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Pelo contrário, a dívida contraída por seu marido devia ser paga com a venda de seus filhos. Em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos de bonança. Deus não desampara a viúva e os órfãos. Pois bem, meus irmãos, então nós vimos aqui a viuvez, né, e os órfãos como símbolo de fragilidade dos tempos bíblicos. Tanto que nós vimos lá na igreja primitiva ser instaurado um grupo de diáconos
né, para que fosse visitar essa classe, esse pessoal, porque era o pessoal mais necessitados. E aí nós vimos a igreja ativa aqueles mais necessitados, levando mantimentos para aqueles mais necessitados, e Deus zelando. E aí nós vimos, com tudo isso, a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele compreende a nossa necessidade e se importa com nós. Olha que maravilhoso, tem um Deus que se importa com a sua vida, tem um Deus que zela por você. Então, o que você está esperando em se achegar a Ele, em contar a Ele o seu problema e ter convicção da resposta? Pois bem, nós vimos então aqui, como fala sobre a viuvez, como nós demos uma pincelada no início, a viúva que não tinha filho, o irmão do seu marido deveria se casar com ela. Caso ele não quisesse se casar com ela, a viúva teria o direito de ir lá, chegar no ancião, falar assim: não quer casar comigo, ele não quer cumprir o dever dele. Ele ia ser chamado na frente do sacerdote, o sacerdote ia escancarar ele aos demais, e ele ia ser envergonhado, esse homem. E aí poderia assim passar outro irmão ou outro parente que remisse a mulher que não tivesse filho. Por que isso? Para que o primogênito deste casal, deste novo casal, fosse o herdeiro do falecido. O primogênito seria como se fosse filho do falecido. O primeiro filho do novo casal, no caso, seria o primogênito. Isso se fosse o irmão ou parente mais próximo. No caso aqui da viúva da nossa passagem, ela tinha filhos, então essa lei não alcançava ela. E se assim fosse, era algo que contrariava veemente a palavra de Deus, tanto que Herodes é ali achocalhado por João Batista por conta disso, que casa com a mulher do seu irmão, sendo que ela tinha filho. E assim, aí quem era responsável por essa mulher seria seu filho mais velho, porém era criança, né? Não teria condição de sustentar sua mãe, ou então seus parentes, voltava para a casa do pai, né? E que pelo jeito aqui não tinha essa opção para essa mulher. Então a família da viúva que foi procurar ajuda a Eliseu estava correndo sérios riscos, uma família em dificuldade, extrema dificuldade. Qual é o teu problema nesta manhã para Deus? Qual é a tua dificuldade para Deus? Nós vimos uma mulher que estava com uma dificuldade sem tamanho, que ela ia ter que dar aos seus filhos para pagar suas dívidas. Ela era obrigada, porque era lei, tinha que dar. Era uma questão, era como se eu tivesse um veículo alienado ao banco e eu não pagasse mais. O banco vem com uma ordem judicial e toma o meu veículo de mim e leva embora. Mas eu não vou querer, não vou deixar. Vem a polícia junto, Força de Segurança Pública, e retira. E era assim, e ia seus filhos. Olha a condição que estava, olha o sentimento de mãe neste momento. E esta era a situação que se chegou até Eliseu. E aí nós vimos aqui no tópico 2 que Deus realiza milagres, a fé do profeta. O capítulo 4 do segundo livro de Reis registra 4 milagres operados por Eliseu. Esses milagres evidenciam a fé do profeta e o cuidado de Deus para com todos aqueles que creem nele. Se quisermos ver milagres em nossas vidas,
precisamos crer, é preciso ter fé, pois o que duvida não pode receber nada do Senhor. Mesmo em tempos de crise, não podemos nos esquecer que para Deus não existe impossíveis. Ele, o 4 então, do nosso, aqui é o específico aqui da nossa passagem, capítulo 4, 2 Reis, que ali acontece 4 milagres, né? O primeiro da viúva, do azeite multiplicado. O segundo, do filho de Sunamita, que ela engravida. O terceiro, a ressurreição do filho de Sunamita. E o quarto, do veneno daquela panela que daquele alimento que estavam cozendo. E nós vimos que todos esses, ele é algo de voluntariedade do profeta. O profeta chega assim: o que eu posso fazer para ti? Né? Tipo, o que eu posso fazer? Eu vou fazer. Olha a intimidade que tinha esse homem com Deus. Olha a confiança que tinha esse homem em Deus, né? De chegar e ele falar assim: não, eu vou, se precisa de alguma coisa, eu vou aqui, eu vou te dar orientação, e Deus vai fazer, Deus vai honrar a minha palavra, porque eu e ele somos assim, ó. Eu estou aqui fazendo a obra dele, eu confio nele e ele vai fazer aqui para mim. Olha a intimidade desse homem com Deus. E aí nós compreendemos que para ter um ministério abençoado, nós precisamos ter fé em Deus. Temos que confiar em Deus. E confiar na voz do Espírito Santo, ter esses olhos espirituais, esses ouvidos espirituais, para estar ouvindo o Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos ser dirigidos por Ele. Aí nós vimos Eliseu, um homem totalmente dirigido por Deus, um homem totalmente dirigido com Deus, que tinha sintonia com Deus, que ele já pensava, já encontro a vontade de Deus. Tanto que nós vimos o homem que ele tomava decisão e acontecia. Elias, um homem que falou: não vai mais chover, não vai mais chover, não chove mais, acabou. Nós precisamos colocar nossa fé em ação. O reino dos céus, assim como Cristo falou, está manifesto. Os sinais, eles devem nos seguir, os sinais do reino. Eles devem nos seguir, para assim certificar o Evangelho, para assim certificar que aqui a palavra de verdade, para certificar que aqui é falado de Cristo. É tempo de nós nos posicionar como igreja, de viver como igreja, de viver, mas a minha fé, meu irmão, eu leio, eu oro, eu busco a Deus, e a minha fé continua sendo pequena, escassa. Ei, a Bíblia fala para você, se você tem falta de fé, você peça a Deus que Deus acrescenta. Talvez seja isso que você tenha em escassez na sua vida hoje, é a fé. Mas assim como aquele azeite, Deus pode transbordar em sua vida, Deus pode transbordar e trazer com abundância, que nós venhamos, se nós queremos ter um ministério abençoado, devemos ter fé. Se nós queremos receber o milagre de Deus, é necessário crer, é necessário ter fé. Às vezes nós pedimos a Deus, mas nem nós acreditamos que vamos receber. A gente recebe, às vezes vem aqui, faz uma campanha de vitória, eu vou fazer uma campanha de milagre aqui, vou ficar 7, 12, 20 semanas orando a Deus, buscando a Deus.
Mas será que nós buscamos a Deus com a convicção, assim, hoje eu vou no culto de vitória, hoje eu acho que eu recebo um milagre. Não recebi, vou no próximo culto, eu acho que vai ser hoje eu vou receber o meu milagre. Essa é a nossa, deve ser o nosso comportamento diante de Deus, que nós venhamos ter convicção daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pois bem, a viúva procura Eliseu. Nós vimos então aqui, diante da crise, a viúva decidiu procurar a ajuda do profeta. A primeira pergunta que Eliseu fez à mulher foi: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. A igreja, nesse tempo de crise econômica, deveria fazer à sociedade a mesma pergunta. A igreja de Cristo não pode fugir da sua responsabilidade para com os pobres, órfãos e viúvas. Precisamos investir no serviço social. Eliseu, como homem de Deus, sabia que o Senhor poderia reverter a situação financeira daquela viúva. Ele não quis saber quem era o responsável pela dívida, mas ele decidiu ajudar uma pessoa necessitada. Pois bem, aí nós vimos então que ela vai procurar recursos da parte de Deus. Talvez ela ali, porque Eliseu era um homem influente, né, tinha acesso ao rei. Alguns, quando ocorria alguma situação difícil, eles iam lá, alguns reis iam lá perguntar para Eliseu: o que eu faço? Como é que eu faço? E assim, ela vai lá procurar Eliseu, talvez na ânsia de Eliseu interceder por ela com as autoridades, mas sabia que alguma coisa da parte de Deus ia vir. O homem de Deus iria ter alguma coisa para com ela. E essa mulher vai procurar recursos em Deus. Quando ela está indo a Eliseu, ela está procurando, ela está determinando que apenas Deus poderia fazer algo para ela, que ela esperava em Deus, sendo que o marido dela era um homem que tinha se dedicado à obra. E você procura recursos aonde? Você procura talvez sua própria força, confia apenas no seu braço, talvez aquela síndrome de Nabucodonosor, que vai lá e fala: olha o que eu conquistei com meus braços, olha esse jardim, quão bonito que é, tudo isso aqui eu fiz, eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. E aí vai pastar por anos, Deus mostrando para ele que quem era na vida dele era ele. Se não fosse Deus, ele não conseguiria nada. Meus irmãos, devemos confiar mais na provisão de Deus. Temos que compreender que nessa vida nós somos mordomos. Somos mordomos. Ou seja, o que é um mordomo? O mordomo é um administrador daquilo que não é seu. E aí, tendo nessa ótica, nós compreendemos que os nossos bens não são os nossos, mas nós administramos para Deus. Nós compreendemos que a nossa família, de fato, ela não é nossa, mas Deus colocou ela sobre a nossa vida para que nós viéssemos administrar da melhor forma. Que a nossa vida não é nossa, mas Deus nos deu para que nós viéssemos administrar, e administrar da melhor forma. E aí, nós sabemos que o dono é Ele, e quando tem um problema, o mordomo, aquele que administra, ele vai procurar alguém. Procurar quem? Assim, eu cuido aqui para o senhor, mas está dando problema aí, ó. Eu sei que o senhor que pode resolver esse tipo de coisa, eu sou só servo. Nós venhamos tomar posição de igreja, de confiar mais no Senhor e colocar, assim como
Paulo fala, colocar nossas ansiedades para com o Senhor, nos abençoando e nos trazendo a provisão. Devemos exercitar a nossa fé, crer mais que Deus pode fazer, que Deus ainda cura, que Deus ainda faz milagres. Eu me lembro quando era pequeno que eu vinha aqui nos cultos da Uruçanguinha, assim, quando a minha mãe ainda não era evangélica, e eu frequentava a minha mãe era, como todos sabem, ela era espírita, e eu frequentava o departamento infantil, eu sozinho, a mãe não vinha. E eu me lembro que quando eu morava atrás aqui, dava quase os fundos aqui dessa igreja, mas na rua de trás. E quando nós saía de casa, nós já ouvia o barulho do culto. Nós chegávamos aqui na porta e às vezes esse corredor aqui nós não conseguimos passar, porque a glória de Deus caía de uma forma que o corredor ficava tomado aqui. E era maravilhoso. Pode falar que é meninice, pode falar que nós devemos ter um culto mais formal, mas isso era muito maravilhoso. Eu tenho saudade disso, que nós venhamos buscar mais a Deus, que Deus venha fazer mais, para que Deus venha fazer mais prodígios sobre a nossa igreja, Deus faça mais prodígio lá na nossa casa, na nossa família, para aquele nosso parente que está afastado, e a gente às vezes pensa assim, não, é impossível ele voltar, pessoa que o caráter dele, as atitudes deles não coincidem mais com aquela pessoa que buscava Deus outrora. O Senhor pode entrar com providência, aonde há escassez de fé, escassez de temor, Deus pode criar abundância de fé. E a Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pois bem, devemos transmitir e fazer que sejam manifestos os sinais do reino. Nós, como igreja, devemos ser luz para essas pessoas que estão à margem da sociedade, da economia, que estão passando por dificuldade, por necessidade. Nós, como igreja, devemos ser luz para eles, mostrar que Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Jesus Cristo pode trazer uma vida melhor, uma vida próspera, de forma verdadeira, porque o ter bastante não significa necessariamente prosperidade. A prosperidade é aquela que nós estejamos o suficiente e chegamos em nossa casa e conseguimos deitar a cabeça no nosso travesseiro tranquilo. É aquela que nos faz estarmos contentados, estarmos satisfeitos em Cristo. Hoje, talvez você fale assim, eu não tenho motivos para estar satisfeito. A minha vida está difícil, eu não tenho motivo para estar satisfeito. Nós, ainda que tudo não dê certo, ainda que tudo esteja indo de mal a pior, nós somos herdeiro da salvação. E nós devemos estar contentes a todos os dias. Pode ser hoje que nosso Cristo venha nos levar. Olha que maravilhoso. O maior milagre já aconteceu na nossa vida. Mas Deus, Ele zela ainda por nós, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Ele ainda nos atende nossos pedidos, Ele ainda faz milagres sobre nossas vidas, para que o Seu reino seja manifesto
através de você, e você seja um testemunho vivo para este mundo. Pois bem, continuamos aqui no ponto 3. Deus utiliza aquilo que temos. O que você tem em mãos para começar a ver o milagre de Deus? Moisés tinha um cajado e com ele Deus operou grandes maravilhas. Não tinha uma funda e algumas pedrinhas e com elas derrotou o gigante Golias. Pedro tinha uma rede de pesca e viu o milagre de Deus. Depois de uma noite sem pegar nada, é a partir de uma botija de azeite que Deus torna tudo abundante, porque Ele é o Deus de toda provisão. Olha que maravilhoso, nosso Deus é o Deus de toda provisão. Nós não estamos adentrando aqui em partes do simbolismo que representa estamos indo mais na parte literal, porque se nós entrar na parte simbolismo aqui, nós vamos ir à tarde, lá sobre o Espírito Santo, a representação do óleo, mas nós sabemos que Deus, aonde que tem pouco, Ele pode transformar em muito. O azeite era escasso na casa daquela mulher, mas esse azeite escasso se transformou numa grande fonte de renda. Olha que maravilhoso isso. Deus foi lá e transformou aquilo que ela tinha de mínimo na sua vida e fez com que ela ali fosse uma fonte de renda. Com aquele azeite, ela conseguiu pagar todas as suas dívidas e viver com seus filhos. A Bíblia fala, e vive do resto. O Eliseu fala, ou seja, foi tão grande que ela pôde viver do resto. Viver até quando será? Porque não fala. Será que foi uma fonte inesgotável? Olha que maravilhoso isso. Olha que maravilhoso. Isso Deus faz em nossas vidas. Ele faz ainda nos dias de hoje. Basta nós crer. Basta nós acreditar. Eu me lembro de quando nós, recém-casados, salário pequeno, e fazíamos os cálculos, e às vezes fala assim, não, mas isso não pode acontecer, meu. Olha, Deus é um Deus que faz o impossível. E nós fazíamos os cálculos, nós assim que casamos, 2 meses de casados, fomos chamados a se auxiliar, e de lá não estamos aqui até hoje, graças a Deus. Nós estamos completando este mês agora 12 anos de casados, e até que Deus vem nos ajudando. E 12 anos quase de ministério. E aí, sabe, pouco, pequeno, nós fazíamos o orçamento do mês. E eu chegava assim, meu Deus, esse mês vai voltar 100, 200 reais. O que nós vamos fazer? E o Espírito Santo falava assim, confia que tudo vai dar certo. E eu ia lá, dízimo, nunca, desses 12 anos, nunca deixamos de dar o dízimo, graças a Deus, e Deus tem honrado, e fazia o pagamento de todas as contas. Chegava no final, sobrava 100, 200, o que era que ia faltar, sobrava. Alguém explica isso? Não tem como explicar. Isso é milagre de Deus. Deus ainda faz. Mas nós temos que confiar, nós temos que crer. Porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Pois bem, o azeite que se torna em abundância ali, talvez fala assim, mas azeite, né? Mas o azeite era o azeite de oliva. O azeite, aquele que é refinado, que era refinado por cozimento, para a questão do alimentícia. O azeite, aquele que era usado nos cosméticos da época, que também era combustível. Deus preparando tudo e tendo uma coisa
útil, que não ia ter um problema. A mesma coisa, eu vou fazer, Deus vai multiplicar, sei lá, um negócio que vai ser difícil de vender, ninguém quer. Não, Deus foi lá e botou um negócio mais fácil para que ela fosse comercializar, que criasse de fato uma fonte de renda. Claro que era aquilo que ela tinha também. Olha que maravilhoso. Deus faz ela lembrar também dessa botija de azeite. Quem iria chegar lá alguém ia perguntar: o que tens, pastor Edson? Eu assim, o que tu tens? Alguém ia perguntar isso na questão de: tem carro, uma casa, um terreno, tem dinheiro na poupança? Aí eu falo assim: não, eu tenho uma botija de azeite lá no canto lá de casa. Deus também iluminando a mente daquela mulher para que ela tivesse uma resposta certa ao profeta. Que maravilhoso, né? Pois bem, meu irmão, o que você tem escasso em sua vida nessa manhã? O que você tem escasso? Isso que você tem escasso, Deus pode fazer abundância e ser transbordante, ser bênção na sua vida. Talvez você ache que o meu comércio é muito, muito pequeno, está indo de mal a pior. Deus pode entrar com providência no seu comércio e ele ser abundante na sua vida. Seu emprego, talvez você ache que é muito pequeno, mas através do seu emprego Deus pode abençoar grandemente. Meu ministério é muito pequeno, mas através das mãos de Deus sobre o teu ministério pode ser fluente, que pode ganhar muitas vidas para o Senhor. O que nós temos de pequenos nesta manhã? Provisão na medida certa, preparação para receber o milagre. Então, Eliseu orientou a viúva a respeito de como ela deveria proceder. A mulher precisaria de muitas vasilhas, pois a multiplicação do azeite que havia em sua casa seria sem medida. Ela precisava se preparar para receber tal bênção. Prepare também seu coração, a sua casa, para receber a provisão de Deus. O dia do seu milagre chegará, assim como chegou para a viúva. Pois bem, ela foi em busca da providência e não estava preparada para receber. Deus vai lá, através de Eliseu, e manda ela ir se preparar, buscar botija e ir para dentro de casa. E ela não hesita em fazer. Ela poderia dizer assim: mas eu vou lá pegar a botija, o que vai acontecer com essa botija? Será que esse profeta aí não está da carne? Será que ele, eu vou ser enrolado por ele? Não, ela vai lá, acredita no nome de Deus, sabe que é Deus falando na vida dela, e vai lá e acata sem relutar, e vai lá e prepara aquelas botijas, e Deus faz um grande milagre. E nós? O que falta, talvez, para Deus fazer um milagre na nossa vida? Será que nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para nós? Será que nós iríamos receber e continuar essa mesma bênção que você é? Que nós venhamos nos preparar. Se nós queremos aquilo que é de Deus, nós devemos nos preparar para isso. Ouça a voz do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, e ouça assim a orientação de Deus para você. Deus te preparando. O Espírito Santo é aquele que vai nos acompanhando, nos aperfeiçoando dia após dia. E aí nós começamos a adentrar diante da vontade de Deus, no caminho, do trajeto ao qual Ele quer, e começamos a nos preparar para receber de tudo aquilo que Ele tem para nós. Te prepare nesta manhã para receber a bênção, que assim como chegou para aquela viúva, vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Provisão e abundância, então. Aleluia. A viúva tinha somente uma botija de azeite, e a lição que aprendemos é que Deus abençoa aquilo que temos, não importa a quantidade. Deus nunca nos dará uma porção menor do que necessitamos. Sua medida é sempre além, sacudida, recalcada e transbordante. A mulher chega para Eliseu e pede a libertação dos seus filhos. Ela não pede outra coisa. Ela fala assim: meu marido deixou uma dívida e meus filhos vão ser escravos. Ela pede só isso, apenas isso. E olha o que Deus faz. Deus vai lá, traz
a quantidade necessária para ela pagar a dívida e ainda o sustento dela, garante o sustento dela. Olha que maravilhoso, Deus é assim. Tiago fala que às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, porque não sabemos pedir. Nós vimos Salomão, vai lá, Deus chega para ele: o que queres que eu te faça, Salomão? E Salomão fala assim: Senhor, quero sabedoria, porque assim eu vou conseguir reinar bem meu reino. E Deus chega assim: eu gostei que me pedisse, e por ter pedido só isso, eu vou te dar além, eu vou te dar riqueza e vou te dar fama. E assim é Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos dar o passo maior que a perna, né? E às vezes pedir coisas que, assim como o Tiago fala, que são para apenas nossas vaidades. Deus contempla o sonho que você tem no seu coração, mas saiba pedir, peça com coerência para Deus, que Deus é poderoso e poderoso para te dar com abundância. Fé em ação. A viúva e seus filhos deveriam tomar vasos emprestados, tantos quantos pudessem conseguir, e trazê-los para dentro de casa. Eles precisavam seguir as orientações do profeta, para que não houvesse a interrupção dos credores à sua porta, nem o comentário de pessoas incrédulas. A viúva deveria fechar a porta da casa. O milagre de Deus era para aquela casa e não deveria ser partilhado com mais ninguém. O milagre de Deus é para você e sua família. A mulher encheu todas as vasilhas com azeite, e quando estas acabaram, o azeite também acabou. A viúva não sabia o que fazer com o azeite. Então ela retorna ao profeta a fim de ouvir suas instruções. Eliseu dá-lhe a seguinte instrução: que o azeite fosse vendido e com o dinheiro pagasse a dívida. O azeite foi suficiente para saldar a dívida e cuidar dos filhos. Olha que maravilha! Então, nós vimos a fé em ação dessa viúva. Ela confia em Deus. Primeiro ela vai procurar a resposta, a provisão em Deus, né? Ela vai para casa e confia e segue instruções. Talvez ela poderia relutar igual Naamã, assim: não, mas esse profeta poderia botar a mão em mim ali, orar, ou ir lá orar para esse credor para quebrar o coração dele. Eu vou ter que fazer isso aí ainda, agora vê, e eu vou ter que sair pedindo coisa para os meus vizinhos. Olha, ela não reluta, ela vai lá: Deus mandou fazer, eu vou fazer, porque eu sei que o milagre é certo. Quando Deus manda, o milagre é certo. Eu vou confiar, Deus vai fazer, Deus está olhando por mim, e é hoje meu milagre. Olha que maravilhoso. Ela vai lá e fecha a porta, isso por orientação do profeta. Às vezes não há necessidade para que nós venhamos abrir, deixar à mostra nossos sonhos, nossos projetos, para aqueles que não podem nos ajudar, que nós venhamos ser sensatos, e assim como o próprio Cristo nos ensina, quando nós tivermos algo a colocar em Deus, entre no quarto, feche a porta e entre em contato com Deus. Ele pode te ajudar, Ele pode solucionar o seu problema. Você venha estar buscando a fonte correta, a fonte precisa, que vai adentrar com precisão no seu problema. A necessidade de sabermos usar aquilo que Deus nos dá. Às vezes, pessoas que têm muito, elas não vivem bem, porque não sabem usar aquilo que tem nas suas mãos. Mas quando nós temos sabedoria de Deus, o pouco se transforma em muito. Olha que maravilhoso. O pouco que você tem pode ser abundância, e essa abundância vai ser da medida correta para que você viva bem, para que você exerça o seu ministério bem, para que você esteja cuidando bem dos seus familiares, dos seus, exerça o seu ministério, exerça a sua empresa. O que você precisa? O que tem de pouco na sua vida nesta manhã? Conte para Deus que Ele é poderoso para entrar com providência, em nome de Jesus. Pastor Edson. Amém. Glória a Deus.
Amém, meus irmãos? Boa palavra, boa escola, bom aprendizado. Eu creio que nós aprendemos o que precisou hoje, né? Só estava observando um detalhezinho aqui. O irmão levou um copo, né? Aquele copinho ali tem 180 ml de água, né? E a botija que a viúva tinha cabia 250 ml. E ela mandou buscar vasilhas de 3 litros, 6 litros, 9 litros. E ela pegou aquele recipiente de 250 e começou a derramar o azeite. Traz lá, filho, bota lá mais uma aqui. Aí lá trazia outra de 6 litros, enchia de 250 ml. Você já pensou que maravilha, né? Que bênção de Deus, né? Vamos nos colocar de pé. Terminamos, ou não terminamos? Então queremos agradecer a todos os irmãos e lembrar que hoje à noite nós teremos um grande e abençoado culto com a participação da nossa juventude. Está vindo um pregador ali de Forquilinha para pregar a palavra de Deus, eu não lembro o nome dele agora. E eu quero lembrar os irmãos que nesta noite o nosso tesoureiro fecha o nosso caixa. Se alguém precisar dar o seu dízimo, sua oferta missionária, hoje à noite nós fechamos o caixa referente ao mês de dezembro. Vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Vamos orar por aqueles que não estão ainda podendo estar com a gente, né? E para que Deus venha nos abençoar e nós nos livrar dessa situação que a gente está vivendo mais uma vez. Vamos orar também pela família de um obreiro que partiu ontem à tarde, né? É isso? Um aqui de, não sei se é aquele ali de Sombrio, que estava internado aqui em Araranguá. Tem o nome dele aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui para nós orar pela família dele, que foi mais um vencido por esta enfermidade terrível. Acho que o irmão Vânio deve conhecer, irmão Vânio, esse abençoado aqui. Não conhece? Eu tenho a impressão que ele é o Jorge Lacerda, pastor Jorge Lacerda, é isso? E evangelista Jorge Lacerda. Eu estou pensando que é um que mora aqui na cidade de Sombrio, não sei se eu estou certo disso, mas vamos orar pela família, né? Estava internado e foi vencido pelo Covid-19. Vamos pedir a Deus que Deus venha nos abençoar, continuar nos guardando e protegendo e desejando que breve essa situação mude e nós venhamos a estar novamente com as nossas igrejas cheias, abençoadas, cheias de graça, cheias de bênção. E não esquecendo, irmãos, o Senhor ainda faz milagre, tá bom? Tudo está nos planos de Deus, e quando Deus quer levar, Deus leva. Quando Deus quer permitir que aconteça, acontece. Mas Deus, quando cura, cura. Amém? E nós acreditamos e temos aqui o exemplo desta mulher. Um detalhe interessante que eu achei na viúva é que ela foi no lugar certo buscar a bênção, né? Ela foi no profeta, ela foi no lugar certo. E a segunda coisa interessante que ela fez é que ela obedeceu à ordem do profeta. É muito importante isso aí. E então foi uma ligação de fé com obediência, né? Ele deu o milagre, o azeite veio do céu, mas a botija ela teve que buscar, né? Porque Deus não abençoa vadio. Querido Deus e Pai, nós queremos louvar a Ti por esta manhã abençoadora, por este momento que nós passamos aqui nesta manhã aprendendo da Tua palavra. Queremos a Tua bênção na continuação desse dia, que Tu abençoe os Teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam e ainda estão, Senhor, impedidos de estar na Tua casa por conta da situação que estamos vivendo, mas que a Tua mão possa estender as suas vidas lá nos seus lares, dando a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção, e que no Teu nome, Senhor, nós possamos vencer todos esses obstáculos que estão sobre nós. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade esteja constantemente em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até a noite, se Deus quiser.